Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vocês estão vendo que estamos num ambiente diferente, não estamos naquele padrão de slide, de videoaula. Estou trazendo um conteúdo novo aqui, que é basicamente um podcast, né? Uma entrevista, onde eu vou estar trazendo convidados aqui para poder falar questões de saúde, de espiritualidade. E os convidados são os meus amigos mesmo. Hoje eu trago uma pessoa muito querida, que é a Monique. E ela é advogada com pós-graduação em Direito Administrativo pela Universidade de Cândido Mendes. Ela é teóloga também pela Faculdade Batista de Seminário do Sul. Ela é licenciada em Filosofia e Sociologia pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais e também é coach. Então, vem para cá, Monique. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui, Prazer poder é todo conversar, meu. estar aqui presente com vocês. Então, o tema de hoje, pessoal, é algo que vem ganhando bastante relevância, né, que é sobre o jejum. A gente vem assistindo aí várias pessoas fazendo jejum intermitente pela internet, várias práticas de jejum, e eu trouxe a Monique aqui hoje para conversarmos sobre a prática do jejum espiritual. O que que isso tem a ver com a nutrição? Será que essas duas áreas elas se cruzam? E como que vai ser a dinâmica aqui da nossa conversa, né? Eu separei 10 perguntas que eu vou estar fazendo aqui para a Monique, e ela vai estar respondendo, e a gente vai estar trocando uma ideia aqui e vendo o que de bom nós vamos conseguir agregar na vida de vocês. Então, pessoal, hoje a nossa conversa ela vai explorar esse lado espiritual, simbólico do jejum, né? Entendendo o que que isso representa para a alma, para o nosso corpo, para a nossa consciência. Então, Monique, a primeira pergunta que eu trouxe aqui para você, né? Do ponto de vista teológico, o que que o jejum espiritual, o que que é o jejum espiritual e por que que ele é praticado nas tradições religiosas? Então, essa pergunta eu gosto de responder ela com base em Mateus 9,15. Uhum, Mateus 9,15, Jesus é questionado do porquê os discípulos dele não jejuavam, enquanto outros discípulos, por exemplo, de João Batista, jejuavam. uhum, E aí Jesus responde esse questionamento dizendo que através de uma parábola, né? Como pode, num casamento, quando o noivo está presente, a pessoa jejuar, né? Imaginando uma festa de casamento, tá todo mundo ali sem sim, comer, sem festejar, mas que haveria um tempo em que o noivo não estaria presente. E nesse tempo, os discípulos iriam jejuar. Então, o que que Jesus está falando ali? Ele está falando que quando o noivo for retirado, ou seja, agora que Jesus está à destra do Pai e não aqui conosco, né, fisicamente falando, sim, seria a razão para jejuarmos. Então, o jejum, espiritualmente falando, é um sentimento de saudade. Saudade do noivo presente. É a saudade, é esse apressar a volta do noivo. Isso que é o jejum. E sobre o porquê que ele é praticado, né, na religião, é importante aqui frisar que a gente está falando do cristianismo. uhum, E o cristianismo, ele é feito por diversas correntes teológicas. Então, assim, o que que é um cristão? Né? Quando que a pessoa ela se denomina cristã. O cristão é aquela pessoa que crê que Jesus é Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele continua vivo. sim, Então, assim, a religião cristã, ela não crê, por exemplo, que Jesus é um grande profeta, tão somente. uhum, Também não crê que ele é apenas uma emanação ou que ele veio somente em espírito. Então, dentro dessa religião cristã, de pessoas que creem que Jesus veio fisicamente, morreu e ressuscitou, existem diversas correntes. Tem doutrina que entende que não é necessário fazer jejum hoje em dia. Então, uhum, mesmo sendo ali da denominação cristã, ela não adota no dia a dia dela a prática do jejum. uhum, Não é a corrente que eu sigo, eu acredito que o jejum é de extrema importância, é uma das disciplinas espirituais que Jesus deixou pra gente, mas não são todos os cristãos que são adeptos ao jejum. E tudo uhum, bem, tudo bem. Acredito que, acima de tudo, Cristo nos ensinou a respeitar, sim, né, o modo de vida das outras uhum, pessoas, e quem quiser ser mudado por ele, é mudado. E quem não quiser, Jesus sempre respeitou isso uhum. também.
Uma coisa que eu percebi é que um dos critérios para dizer que Jesus é o Messias era ele cumprir todas as leis ali, e uma dessas, e já que ele cumpriu, nós Uhum, não precisaríamos fazer hoje, porque em Cristo nós já cumprimos. E uhum. o jejum se aplicaria dentro desse conceito também, já que Jesus já praticou o jejum, nós também temos que fazer essa prática. Então, esse é o argumento de quem entende por não praticar. E Uhum. qual é o contra-argumento disso? É que quando Jesus ele fala, quando o noivo partir, vocês jejuarão, ele já está ali falando do período da graça. Uhum. Ele já está falando ali do que futuramente seria inaugurado o cristianismo, né? Que Sim. é essa é a morte e a ressurreição. Então, quando ele diz, quando o noivo não está, ele já está inaugurando ali não mais a obrigação pelo fato de ser judeu, mas também esse dever, né, pelo sentimento de saudade e Uhum. pela a vontade que nós temos do retorno de Cristo para nós. Então, mesmo ele tendo feito, é importante que nós façamos essa prática do jejum. Isso aí. E a segunda pergunta é: como que o jejum espiritual ele se diferencia do jejum comum terapêutico que vemos tanto aqui na nutrição, né? Porque nós fazemos o jejum na nutrição buscando um processo de emagrecimento, ou se a pessoa ali ela está com algum problema de saúde, está muito inflamada, a gente faz esse processo de jejum para poder auxiliar. Não como uma estratégia, não como uma dieta em si, porque o jejum Uhum, ele não é uma dieta, mas é uma estratégia para poder auxiliar ali, se a pessoa tem algum problema de saúde, para poder auxiliar no emagrecimento, né? Como que diferencia isso da questão espiritual? Porque também no jejum espiritual, você fica sem comer alimentos, né? uhum. Então, isso que você falou, né, a busca, Uhum. é o principal motivo da diferenciação entre o jejum nutricional, né, e o jejum espiritual. O que que você está buscando com esse jejum é o que eu iria colocar ali como a diferença. Uhum. Só que é importante a gente destacar o seguinte: na época da Bíblia, quando os apóstolos estavam ali vivos, né, quando Jesus estava em carne e osso com a gente, é, havia uma mentalidade que era uma mentalidade que era o seguinte: olha, é corpo, é alma e é espírito. Então, eles diferenciavam o corpo da alma e do espírito. Uhum. E essa mentalidade, inclusive, fez surgir diversas heresias. Por exemplo, de que Jesus nunca poderia ter vindo em carne e osso, porque a carne, o físico, é mal e o espiritual é bom. Então, eles não se misturariam. Só que a mentalidade que eu acredito que é a que eu sigo é que a carne, o nosso físico, ele está intrinsecamente, ele está entrelaçado totalmente Uhum. com o nosso espiritual e com o nosso emocional. Então, o que que eu vejo assim que é muito importante no jejum? A gente buscar essa via espiritual, né? Ou seja, essa saudade de Cristo, Sim. essa vontade de que Cristo governe a minha vida, mas também nos preocuparmos com a questão física, porque Jesus se preocupa com a nossa questão física, ele Uhum. se preocupa com a nossa saúde. Então, eu acredito que todo o jejum espiritual, ele precisa ser também um jejum nutricional, Sim, entende? perfeito. O contrário não necessariamente pode acontecer, vai da fé e do que cada um crê como estilo de vida. Mas o jejum espiritual, eu acredito que ele deve ser, sim, também um jejum Uhum. nutricional. Uhum. Até porque também tem muito se falado de que fazer o jejum para poder se limpar o organismo por dentro, né? Então, não sei se tem a ver, mas fazer o jejum ali para você tentar, como é que eu posso dizer, diminuir, tentar percar Peraí. menos. Então, como eu estava falando, no jejum nutricional tem essa prática de vou parar de comer determinado alimento para me limpar o organismo. Uhum. Isso também serve para o jejum espiritual, né? Eu vou deixar de fazer alguma prática que eu estou fazendo para poder me limpar, me livrar daquele pecado ali que eu tenho cometido. Uhum. Tem essa relação assim também? Tem, tem. Quando a gente vai analisar o Antigo Testamento sobre e também o Novo Testamento sobre os momentos que o povo, né, jejuava, você vê também que tinha muita relação em batalhas espirituais, batalhas
físicas, tinha muito a ver com a ideia também, até o luto, o próprio luto, as pessoas jejuavam por conta do luto, né? Então, o motivo do jejum são diversos, inclusive isso, para você se santificar mais. Não porque o jejum te santifica, Sim. porque no cristianismo nada do que eu faço, né? É tudo Cristo que faz, é tudo Jesus, é tudo o Espírito Santo que faz. Mas é uma forma da gente se aproximar mais dele, ouvir mais a ele e dedicar mais a vida a ele, entendeu? Perfeito. E na sua visão filosófica, o jejum ele pode ser entendido como uma forma de liberdade, uma libertação de impulsos, da matéria, do ego? Então, essa pergunta é muito complexa, porque a gente teria que escolher, por exemplo, uma corrente filosófica, um filósofo, e entender ali a concepção de liberdade, né? Eu gosto muito, né, dos pré-socráticos, de Aristóteles, dessa época, assim. E nesse sentido, eu entenderia o jejum, na verdade, não como a questão da liberdade em si, mas a própria concepção de felicidade, né? Cada época tem um nome para o que é ser feliz, do que é ter uma vida feliz. E um desses desrespeitava ao equilíbrio das suas decisões. Então, você ter uma decisão equilibrada é essencial para se alcançar uma vida feliz, para você ter o que alguns filósofos chamariam de a paz de espírito, né? E então, quando você consegue fazer um jejum, isso significa que você tem um equilíbrio para poder dizer não a determinados prazeres que alguns filósofos entenderiam como não necessários. Sim. Entende? Então, nesse sentido, eu acredito que o jejum tem muito a ver com a própria concepção de felicidade, porque é o equilíbrio na vida espiritual, na vida física, na saúde. Então, eu entenderia dessa forma. É interessante essa questão do equilíbrio também, porque às vezes a pessoa ela tem ali um desejo muito grande por determinado alimento, por um doce, um bombom, por exemplo, aí ela começa a fazer jejum daquilo dali e depois ela começa a entender que ela não é escrava do bombom, ela consegue comer de vez em quando, né? E a quarta pergunta, o jejum espiritual, ele exige necessariamente a privação de algum alimento ou ele pode ocorrer de outras maneiras, né? Por exemplo, de rede social, de sexo, de algumas palavras. Esse também é um tópico bem diversificado dentro da própria doutrina cristã, né? Eu gosto de me fundar na Bíblia em si, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E a gente vê que no Antigo e no Novo Testamento tinham certos tipos de jejum, que era o jejum só de água, por exemplo. Temos o jejum que não há água e nem comida, que inclusive foi o jejum de Cristo. E tem aquele jejum que você tira as coisas gostosas, que fica 40 dias, que é o chamado jejum de Daniel. Na Bíblia, isso é o jejum. Isso é o conceito da ideia de jejum. Só que, como o jejum ele também está muito entrelaçado na ideia dessa busca a Deus, nessa ideia de você se libertar daquilo que te prende, como, por exemplo, o vício à comida que você falou, ou o vício às redes sociais, enfim, a essa busca da liberdade em Cristo. Então, nessa linha de raciocínio, não colocando apenas os exemplos bíblicos, a gente poderia dizer sim que você se abster de rede social, se abster do sexo, se abster, enfim, dessas outras coisas que podem vir a te prender, é também considerado um jejum. Só é importante falar que na questão sexual, sendo casado, né, porque o cristão entende que o sexo é após o casamento, a mulher ou o homem, né, o companheiro ali, ele tem que concordar com isso. Se não houver essa concordância, não adianta você ter uma divergência no seu casamento para agradar a Deus, né? A ideia do casamento é essa ideia da unidade. Então, a gente pode, dentro de uma linha de raciocínio mais abrangente, entender sim que rede social, se abster dessas coisas é um jejum. Mas na linha que eu sigo, eu prefiro entender isso como propósitos, né? Ao invés de chamar de jejum. E colocar o termo jejum tão somente para os exemplos que a Bíblia coloca. Mas assim, não é menos espiritual, não é menos importante, não é uma entrega menor se for um propósito ou se for um jejum. Sim. E é interessante que você acabou de falar sobre
por exemplo, o jejum de sexo, né? Isso vai atrapalhar o casal, vai trazer uma confusão, um conflito, e Deus não se agrada disso. Uhum. E como que é, a gente começa a perceber e ver que o jejum ele está atrapalhando mais o processo ali de talvez de querer se aproximar mais de Deus e a gente entender isso e interromper. Sim, é. Assim, quando o jejum, eu pelo menos eu penso muito dessa forma. Quando a pessoa começa a querer fazer o jejum para ter mais poder, sabe? Uhum. Para dizer, olha, Deus respondeu a minha oração porque eu jejuei tantos dias e eu acredito que isso não é saudável, né? E a própria Bíblia diz em vários, Jesus coloca lá Mateus, eu até anotei aqui, Mateus 6, 16 e 18, ele fala, olha, quando jejuar, deslave o rosto, para que as pessoas não percebam que você está jejuando. E isso é em qual sentido? Da gente não fazer o jejum uma amostra, sabe? Mas Uhum. você fazer do jejum algo que, no seu particular, você se aproxime de Deus. Uhum. Então, acredito que o jejum, quando ele é para objetivo de vaidade, de você achar que é a sua oração que é Uhum. forte, que é a sua disciplina espiritual que é forte, Uhum. então ele já está aí saindo do objetivo Uhum. principal dele. Uhum. Porque, querendo ou não, já passa a ser um sacrifício para você fazer para obter alguma coisa com Deus. Isso não é saudável, não é o objetivo do Sim, jejum. perfeito. E essa aqui é até uma dúvida que eu tenho também. Muitos dizem que no silêncio e na abstinência Deus fala mais claramente. E você acredita que o jejum ele afina a nossa percepção espiritual? Fica mais fácil, mais audível a voz de Deus? Eu acredito bastante nisso, mas voltando ao que a gente estava falando, não porque eu estou fazendo Uhum. ou algo semelhante a isso, mas porque tudo na vida necessita de disciplina. Então, essas disciplinas espirituais, elas fazem com que a gente esteja antenado ao mundo espiritual. Uhum. Então, ela faz com que a gente perceba a vida, as situações, as circunstâncias com mais sensibilidade e discernimento. Uhum. Quando eu paro a minha vida para me dedicar a, a menos velocidade, digamos assim, eu começo a perceber coisas com um novo olhar. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou correndo a 120 quilômetros numa estrada, eu não vou perceber as montanhas que estão nela, porque eu tenho que estar de olho na estrada. Sim. Só que quando a gente para fazer o jejum, e o jejum normalmente é acompanhado com a Bíblia, né, com tudo mais, assim, é, é como se você desacelerasse o carro, sabe? Colocasse ele numa velocidade mais devagar e percebesse a paisagem que está em volta de você. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que o jejum, ele abre, sim, a sua percepção, faz com que você consiga ter mais percepção do mundo Uhum. espiritual, do que o Espírito Santo quer falar. Eu Uhum. acredito nisso. Na nutrição, quando algumas pessoas elas entram assim numa neura de que eu vou fazer o jejum para emagrecer e fica totalmente extremismo, né? Para de comer muita coisa, fica muitas horas sem comer. Aí acaba que quando ela interrompe esse processo, ela acaba comendo mais do que ela comia antes de iniciar o processo de jejum, né? Então isso acaba afastando ela mais ainda do processo, do objetivo que ela queria emagrecer. Ela acaba ganhando o peso, né? Que a gente acaba chamando de efeito rebote. Ela ganha o peso que ela tinha e às vezes até mais. Uhum. Então isso acabou afastando ela do objetivo dela, que é o emagrecimento. Então, às vezes, fazer assim igual você falou, quando acaba que o jejum ali a gente começa a botar muito eu como o objetivo, isso me afasta mais de Deus, eu fico com mais dificuldade em entender o que Deus quer para Uhum. minha vida. Sim, sempre quando você se coloca no centro, você tá tirando Deus do centro, né? Uhum. Tem um filósofo, esqueci o nome dele agora, não sei Uhum. se depois eu acabo lembrando, mas ele fala que nós somos máquinas de criar deuses, né? Nós Uhum. somos máquinas de criar idolatria e que a gente tem uma tendência enorme a idolatrar tudo o que está em nossa volta, né? Sim. E isso eu acho muito interessante. Eu acho que quando a gente faz o jejum e faz essa conexão de Jesus, eu quero você no centro da minha vida e que você comande a minha vida, você sai dessa tendência
de ser essa máquina de criar ídolos Uhum. e coloca o seu foco em Jesus. Isso que você falou é muito interessante, que a pessoa quer fazer o jejum, aí come, come, come para depois fazer o jejum, né? Uhum. Isso a gente já vê uma natureza nossa da ansiedade, né? Sim. Aquela coisa tipo assim, nossa, eu não quero perder. A gente tem muito isso de não querer perder, de não querer abrir mão de alguma coisa. E quando a gente sente que vai abrir mão, por exemplo, da própria comida, a gente fica ansioso falando, não, já que eu vou abrir mão da comida, então deixa eu ir pro Comer um excesso. monte que antes de começar. Aham, e eu acho que esse costume que a gente tem nessa área da nutrição, a gente tem em tudo na nossa vida, porque o Sim, ser humano ele não quer abrir mão, sabe? exatamente. Aquela questão de doar, de dar, de não fazer, é o contrário da nossa natureza. Uhum. Porque a gente quer receber e não doar, né? Sim, A gente não quer exatamente. abrir mão das coisas. Uhum. E a próxima pergunta, eu acho que tem bastante a ver com um pouco disso que a gente já falou, que existe algum risco do jejum espiritual se tornar um ato de ego ou vaidade, como uma tentativa de barganhar com Deus? E como que a gente evita isso? É, então, eu acredito que a caminhada cristã, ela é, ela é um conhecimento de Deus e também um conhecimento de si mesmo. Então, eu acredito que no início da nossa caminhada cristã, a gente sempre vai cair nesse pecado de querer barganhar com Deus. Uhum. E só que ele é o pai perfeito, ele é o pai amoroso, ele é o nosso amigo bom e fiel. Sim. E conforme a gente vai amadurecendo nessa caminhada e vai aumentando o nosso relacionamento com Deus, ele vai fazendo a gente perceber aonde a gente está querendo barganhar e aonde a gente está fazendo por amor a ele. Uhum. Então, assim, não estou aqui validando, claro, esse jejum por barganha, não é esse o meu objetivo. Mas, como eu falei da natureza humana, é assim, no começo, a gente acaba fazendo jejum por causa disso. Uhum. Só que conforme a gente vai persistindo nessa disciplina espiritual, Deus vai nos mostrando que ele é muito mais do que um sistema de troca. Uhum. E que ele é a revelação da verdade para quem é cristão, né? Então, é perigoso, mas eu acho que o próprio Espírito Santo vai nos conduzindo para sairmos desse nível de relacionamento e entrarmos num relacionamento mais voltado Uhum. ao amor, à dedicação, à entrega. Uhum. E uma outra pergunta que é muito importante também, que é qual que é a importância do jejum espiritual? E a motivação muda o valor da prática? Por exemplo, o jejum na nutrição não serve apenas para poder te auxiliar no emagrecimento, mas facilita a vida, porque algumas pessoas trabalham, vamos supor, muito longe de casa, aí tem que sair de madrugada e não dá tempo de fazer uma refeição, ou seja, ela interrompe, não faz uma alimentação ali naquele período, né, até chegar lá no trabalho onde ela vai fazer a primeira refeição. Então, é prático para ela fazer o jejum, porque não vai atrasar ela chegar no trabalho ou fazer uma refeição ruim por rapidez ali para poder chegar mais rápido no trabalho, né? Como que você vê isso daí na essa importância do jejum no mundo espiritual? Nesse sentido de adequar o jejum mais ou menos na sua rotina, é Isso, isso? isso. Acho essencial. Tem um pastor, escritor, que eu gosto muito dele, que é o Luciano Subirá, e ele escreveu um livro a respeito do jejum. E tem também um segundo livro que eu acho que se uniu os dois, Uhum, uau, sabe? Que fala sobre a disciplina espiritual. uhum, Celebrando a Disciplina, o nome dele, desse livro. E aí ele se juntar, né, esses dois livros, assim, a percepção que eu tenho deles, é que quando a gente consegue colocar no nosso dia a dia a disciplina espiritual juntamente com a nossa disciplina de vida, né, nesse tempo que a gente tem, a gente vai passar a ter uma vida que o Luciano Subirá diz a vida jejuada. uhum. Porque aí o jejum, ele não se torna, eu estou fazendo esse momento aqui de jejum. Não. Você passa a ter uma vida jejuada. Não porque você se abstém da Uhum, comida, mas porque em tudo que você está fazendo, você está procurando celebrar a Deus e glorificar a Deus. uhum, Porque, por exemplo, ó, muita gente fala hoje em dia o seguinte: ah, eu não oro.
Eu não tiro o meu momento de oração, mas o tempo todo eu estou conversando com Deus. Ok, isso é super válido. Mas aí eu pergunto para essas pessoas, né, que me dizem isso. Se você tiver num casamento e o seu marido não tira atenção exclusiva para você, para ficar só você e ele juntos, você vai se satisfazer nisso? Não. Você vai querer um momento exclusivo só o seu marido e você, Sim. né? Então, eu acho que o nosso relacionamento com Deus é assim também. E aí, quando a gente consegue unir o nosso cotidiano com uma mentalidade espiritual de que Deus está sempre ali é importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tirar tempo exclusivo com Deus. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa que faz o jejum nesse tempo de trabalho, extremamente válido. Mas é também importante ela tirar um momento só ela e Deus, Uhum. Pra se exclusivo. dedicar. É aquela, quando fala, né? Feche a porta do seu quarto e ore. Isso aí, que o seu pai está em secreto. É. Uhum. E você acredita que o jejum ele pode ser uma ferramenta de cura emocional, de cura espiritual, né? E se você já vivenciou uma prática assim, ou Uhum. viu de alguém, né? Se você pudesse comentar um pouquinho. Sim. Eu acredito totalmente que o jejum é uma ferramenta que nos cura. Assim como o jejum nutricional é uma ferramenta que onde você colocou que cura, né? Uhum. O jejum espiritual também. Ele é uma ferramenta que nos cura. O primeiro ponto é isso que a gente até comentou há um tempo atrás. Ah, eu vou jejuar, então eu vou comer tudo que eu posso agora para eu fazer o jejum. E aí o que que você percebe? Que você já está, na verdade, no vício na comida. Porque você tá com tanto medo de, meu Deus, eu vou parar de comer, que aí você quer comer tudo agora. Uhum. Então, ele dá essa consciência das suas dificuldades como ser humano. Porque, assim, muito se fala sobre pecado, né? Mas sem perceber que coisas que a gente tolera e aceita no nosso dia a dia, como a gula, por exemplo, também é pecado. Então, sobre testemunho com jejum. Teve uma época que eu passei por uma dificuldade financeira muito grande e eu tava sem comida em casa, assim, literalmente, sabe? Não Uhum. tinha um arroz, não tinha um feijão. Eu já tava, assim, comendo angu já há alguns dias. E aí eu conversei com Deus, eu falei assim, olha, não quero passar por isso. O Senhor é Deus de todas as coisas, sabe? O rei Sim. do ouro e da prata. E eu tô passando por isso e eu já tô ficando com muita raiva, mas se isso vier do Senhor, sabe? Se é uma aprovação para eu melhorar, para eu, enfim, administrar melhor o meu dinheiro, então que seja. Então me consola, sabe, me faz passar por isso com mais maturidade. Só que eu ainda estava muito irritada. Uhum. E aí eu pensei, vou fazer um jejum para o Senhor para ele me fortalecer para eu passar por isso. Sim. Eu fiz um jejum. Quando acabou o jejum, fiz de alguns dias. Quando acabaram esses dias, bateu na minha porta a gente me dando, tipo, não era cesta básica, era muita comida, Uhum. sabe? Arroz, feijão, carne Glória a Deus. e um monte de situação. Então, assim, eu senti muito que isso me curou na de ser mais resiliente e também gerou esse testemunho, né? Então, eu Uhum. acredito muito nisso. Sim, glória a Deus. Passando para a próxima pergunta, pensando no mundo moderno, onde tudo é muito rápido e estimulado, por que que o jejum espiritual ele é tão necessário, né? Porque a gente está sempre na correria, trabalho, vai para a faculdade, vai para a academia, está sempre fazendo tudo. Onde que o jejum consegue entrar aí nesse momento, né? Uhum. Aí entra naquilo que eu tinha falado sobre o carro, né? Muitas vezes a gente vive a vida é, como se a gente estivesse numa estrada dirigindo a 120 quilômetros por hora e você não consegue perceber a paisagem, a beleza Sim. do caminho que você está seguindo, né? Uhum. Você só quer logo chegar ao seu destino, pronto, acabou. Então, eu acredito que o jejum é essa observação no caminhar, né? Uhum. Como que você está caminhando, como que você está andando, como que você está fazendo as coisas. Então, num mundo onde, como as pessoas falam, né, 24 horas é pouco tempo, você ter essa percepção de que 24 horas é um presente de Deus Uhum. e não um problema, né? É essencial. Isso cura ansiedade, isso cura a mente acelerada. Então a gente está sempre muito acelerado em tudo e o jejum ele te desacelera nesse sentido, Uhum. para você perceber as nuances, os detalhes. Uhum. E é Perfeito. isso.
Essa aqui é uma pergunta muito interessante também, que eu acho que deve ser dúvida de muitas pessoas. No caso de gente que tem algum problema de saúde e precisa tomar um remédio ali logo ao acordar, né? E para poder fazer uso da medicação, ela tem que fazer uma refeição, tem que comer alguma coisa. Como é que entra a prática do jejum nessa questão aí? Porque a pessoa ela não pode deixar de se alimentar, Uhum, né? Por causa do remédio. Como é que entra essa prática do jejum numa situação dessa que a pessoa ela digamos assim, que é refém da situação, né. uhum, entendi. É, como eu tinha falado no início, Cristo ele se preocupa com a nossa vida espiritual, com a nossa vida física e com a nossa vida emocional, os 3 juntos. Então, se o jejum para uma busca espiritual está prejudicando a nossa vida Uhum, física, né, a nossa saúde, o aconselhável é não fazer, porque uhum, a ideia é não se prejudicar. sim. Mas um conselho também, não, mas eu quero fazer esse jejum e tudo mais. É, aquele horário que era para dormir, a pessoa Uhum, pode abrir a Bíblia, e porque ela não se alimentaria de qualquer forma. uhum, Então ela pode abrir a Bíblia, pode ler, pode dedicar aquele tempo, né, uhum, da madrugada, assim, que ela já não se alimentaria de qualquer forma, para meditar na palavra, uhum, para orar, para se dedicar ali o tempo uhum, ao Senhor. uhum. Até porque, não sei se é válido, né, mas ela pode fazer aquela primeira refeição e jejuar as próximas refeições. Sim, Uhum, pode também. É aí que entra, né? Os exemplos bíblicos são ficar sem alimentação nenhuma, uhum, ficar só com a água ou tirar aquelas guloseimas, né? Que é o jejum de uhum. Daniel. E tem aquele jejum de 3 dias também, sem água, sem comida, sem nada. Então, por exemplo, esse jejum de Daniel, de você tirar as guloseimas, talvez seja até saudável para uma pessoa que toma medicamento e tudo mais, mas aí é Uhum, mais a parte de nutrição. O uhum. importante é um não colidir com o outro, Sim. porque Deus está nos três, em todos os ângulos da nossa vida. Uhum, perfeito. E agora uma última pergunta, para quem nunca jejuou espiritualmente, né, por onde que a gente começa? Existe uma orientação segura e consciente para quem não tem noção nenhuma, nunca fez, ou às vezes nem nunca foi na igreja, mas tem aquela espiritualidade, não vou na igreja, mas eu acredito em Deus, quero fazer o jejum, como é que eu faço? Como é que eu começo? Então, eu poderia estar aqui vários modos de começar, mas refletindo agora, eu acho que o melhor modo de começar é comece com um amigo. Uhum, Porque, assim, na minha caminhada cristã, no início, eu tive um bom discipulado, eu tive amigos em Cristo, assim, sabe? E foram eles que me ensinaram a jejuar. uhum, E foram eles que me acompanharam quando eu tava tipo, ai, mas eu quero comer aquele chocolate. Ai, mas a minha boca tá começando a ficar com gosto ruim. E aí eles falavam, não, mas você vai conseguir, vamos juntos, sabe? uhum, Então eu acho que quando a gente vai, né, ter o nosso primeiro jejum, dentre tudo que poderia ser uhum, dito, eu acho que o ideal é procure um amigo, sim, sabe? uhum, Todo o ministério de Cristo aqui na Terra, esses 3 anos que ele exerceu o ministério dele, o que a gente mais via era ele fazendo e os discípulos uhum, copiando, né? Então, o que a uhum. gente mais vê no ministério de Cristo é o discipulado. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa quer ter esse compromisso de ter uma disciplina Uhum, espiritual, porque assim, hoje em dia é muito difícil a gente ver pessoas que queiram realmente se uhum, aproximar de Deus dessa forma. Então, eu acho que a pessoa que quer fazer isso, procure alguém para andar do lado, sim, para caminhar junto uhum, com você, para se darem as mãos e procurarem, buscarem a Deus uhum, juntos. Então, acho que essa seria a melhor forma de sim. começar. Eu acho muito legal isso que você falou, porque fazer as coisas sozinho é muito difícil, né? Uhum, Inclusive, às vezes a pessoa ela começa na academia, vai fazer dieta, e ela tá seguindo aquele processo ali sozinho, e ela acaba desistindo uma, 2 semanas depois. Mas quando você tem um amigo te incentivando, uhum, falando para você não desistir, você continua persistindo no processo, e quando você vê, você já está trilhando aquela caminhada ali independente. Sem uhum, ter alguém ali, vamos fazer, não desiste, né? E aí isso, você que está motivando a outra pessoa isso aí. a continuar.
Uhum. Mas as perguntas foram essas, Moniz. Te agradeço muito por ter participado aqui desse primeiro episódio, né? Foi muito importante para mim você estar aqui. Espero que você tenha gostado, né? E que você volte mais vezes aqui também Uhum. para a gente poder falar de outros assuntos. Já tem até um tema aqui, né? Batalha espiritual com essa questão da comida, de comer muito da gula, né? Acho que é Uhum. um tema muito interessante que a gente pode estar trazendo aqui para o canal também. Se você quiser deixar uma palavra pro pessoal, uma oração, fica à vontade, tá? Se Uhum. quiser se despedir. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de poder tratar desse assunto que cada vez mais vem crescendo o tema, tanto na saúde quanto na questão espiritual. Travei. Eu também agradeço muito por estar aqui. Eu amei essa oportunidade de estar falando sobre o jejum, que é um tema que está cada vez crescendo mais na nutrição quanto no cristianismo. E incentivar, né, as pessoas a essa vida jejuada, digamos assim, né? Porque mesmo que a pessoa não confesse a fé cristã, a fé protestante, fato é que para a gente ter uma boa vida, a gente precisa ter esse equilíbrio do espiritual, seja, Sim, né, meditação, seja o que for, quanto o equilíbrio na saúde, né, para a gente ter aí longos anos de vida e saudáveis. sim, exatamente. Então, eu gostei muito de estar aqui. Eu acho que esse tema é um tema muito importante e que possamos todos ter uma vida jejuada, nesse sentido de se preocupar, né, com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso espírito, Sim. com tudo. É isso, muito obrigada. Quero desejar um beijo, um abraço para o meu marido, para minha filha e é isso. É isso. Pessoal, muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Se vocês tiverem sugestões de temas ou pessoas que queiram vir aqui no canal, comenta aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo.